Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus irmãos, nós estamos nesse final de semana, desde ontem, com uma conferência dos jovens aqui na igreja, conferência Impacto, sobre o tema Pecados Intocáveis. Eu falei no primeiro culto, às 8 horas, sobre os pecados da mocidade. Certo? Depois você escuta lá. Quem tem mais de 50 aqui? Já pecaram bastante. Vocês são tudo com auréola, com asa de anjo. Mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Depois nós falamos aqui uma promessa de Jeremias. Jeremias capítulo 31, 27. Deus dizendo, eu quero curar vocês. Eu quero sarar suas feridas. Eu quero restaurar vocês do pecado. O pecado é a pior doença que existe. E Deus nos cura. Ele sara as nossas enfermidades. E perdoa todos os nossos pecados. Agora, eu quero falar sobre como é que nós, igreja, eu quero falar para as novas gerações aqui, e vou explicar isso no contexto do livro, como é que a igreja sobreviverá, ou sobrevive aos tempos demoníacos, aos tempos difíceis. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Essa carta foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma. Havia uma grande perseguição, não apenas agora dos judeus, mas do Império Romano. E Paulo sozinho, naquela célula, com a sua sentença lavrada, ele sabendo que seria morto, ele escreve esta carta para Timóteo. Ele está sozinho na prisão, ele e Lucas. Lucas era a Unimed de Paulo. Era um médico amado, que não o desamparou, estava com ele naquele momento da morte. E ele escreve essa carta para Timóteo. E ele diz para Timóteo, Timóteo, venha ter comigo, apressa-te e envie. Traga a minha capa, traga os livros. Eu estou sozinho, eu vou morrer. Mas havia no coração do apóstolo velho, Paulo, a preocupação de, morrendo ele, morrendo os outros apóstolos, como é que a igreja continuaria? Timóteo era o seu filho amado, na fé. Timóteo era jovem, tinha cerca de 30 anos, menos de 30 anos. Timóteo era tímido, e a sua timidez gerou nele uma doença intestinal, ele tinha um problema estomacal. Então ele era jovem, ele era tímido, e ele era doente, segundo John Stott. Então ele escreve essa carta para dar um gás em Timóteo, e dizer, Timóteo, a igreja tem que avançar, o evangelho tem que avançar. Na linguagem dos puritanos, Paulo está pegando a tocha da fé e passando para a mão da nova geração. Eu quero falar isso principalmente para os jovens hoje. Como sobreviver? Como sobreviveremos como igreja nos últimos dias? Vocês entenderam ou não? Diz sim aí para me falar. Sim. Tá bom. Vocês não são papagaios, são ovelha, mas precisa repetir de vez em quando. 3:1, o que é que diz? Vamos ler bem forte. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Presta atenção que esse verbo sabe, saber, é um imperativo. Eu estou ordenando você que você saiba disso. Eu estou determinando que você compreenda isso que eu vou dizer. Sabe disso.
Então, nós não precisamos achar que as coisas vão melhorar no mundo, do ponto de vista das lutas espirituais. Nós devemos estar conscientes de que a batalha, ela será muito mais reída nos últimos dias. E essa expressão, sabe, porém, isto, nos últimos dias, e ele está falando aqui, nesse espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Nós vamos ter falso ensino, nós vamos ter falsos apóstolos, nós vamos ter cataclismo na natureza, terremotos, nós vamos ter praga, vamos ter peste, vamos ter tudo. Até Jesus voltar, nós estaremos vivendo uma grande tribulação, no seu sentido extenso e intenso. E a Bíblia fala claramente, Paulo vai colocar, que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, o cristianismo é para cabra macho. Por isso que ele diz para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Os covardes não entrarão no reino dos céus. A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela é martírica, ela vai para cima, ela avança. E as portas do inferno não poderão prevalecer contra o avanço do evangelho e o avanço da igreja. Essa expressão, primeiro imperativo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, o tempo que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos o quê? Difíceis. A expressão difíceis no grego é diabolos. Significa tempos diabólicos. Você se lembra que Jesus diz claramente que Satanás, por entender que o seu final, que o seu tempo de ação está se encerrando, ele o quê? Intensificará a sua obra. Ele vai intensificar a obra. E os tempos são difíceis. A partir do verso 2, pois os homens serão egoístas. Preste atenção aqui. Os tempos serão difíceis, não por causa da economia, não por causa da ecologia. Os tempos serão difíceis por causa dos homens. Porque por trás dos homens ímpios existem as forças espirituais do mal. E a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. E Paulo está com essa angústia no coração. Ele conhece Timóteo, ele sabe Timóteo quem é. Ele conhece a história de Timóteo, ele ama Timóteo. E agora ele quer dizer, como é que a igreja pode sobreviver a esses tempos? Eu quero apontar alguns pontos aqui que eu chamaria a sua atenção. O primeiro deles está aí no primeiro capítulo. No primeiro capítulo, no versículo 8, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? A primeira instrução que Paulo está dizendo para essa geração hoje aqui em Pinheiros, que vai assumir, que já está assumindo, é que nós temos um evangelho que vale a pena sofrer por ele. Vale a pena sofrer pelo evangelho. Paulo vai dizer que o evangelho é um tesouro. Ele vai colocar aí, no versículo 14, no capítulo 1, ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O Evangelho, ele foi depositado para nós. O Evangelho é a grande riqueza. Participa comigo dos sofrimentos pelo Evangelho.
Não sofra como bandido, não sofra como ladrão, não sofra como pessoas que se intrometam em coisas alheias, mas se existe algo que vale a pena sofrer nesta vida, é pelo Evangelho. E Paulo vai colocar aqui, no versículo 8, ele vai dizer assim: o Evangelho é o poder de Deus, é a dinamite de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a educação. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho, e ele vai continuar, é o Evangelho que nos salvou, é o Evangelho que nos chamou com santa vocação, é o Evangelho da graça, é o Evangelho que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. É a boa notícia que vem do céu, é a notícia eterna. Vale a pena sofrer pelo Evangelho. Há muitas gentes que sofrem por ideologias, há muita gente sofrendo por posições religiosas completamente obsoletas, religiões nefastas, que não traz absolutamente nada. Há pessoas que estão engajadas em um monte de atividades e que estão prontas a dar a sua própria vida. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido a minha vida como libação, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, Timóteo, participa comigo do sofrimento do Evangelho. O Evangelho é a causa pela qual nós devemos viver e morrer. Mas em segundo lugar, como sobreviver aos tempos difíceis? E Paulo vai dizer para Timóteo: você precisa, Timóteo, seguir e ter como referência os líderes piedosos, os homens de Deus. Porque quando os tempos são difíceis, a primeira coisa que a gente começa a observar são os pecados da igreja, são os defeitos da igreja. São aqueles que são falsos pastores, que roubam, que exploram, que negociam a fé, que constroem patrimônios e mais patrimônios. Mas eu quero dizer para você que há uma liderança piedosa, a gente crente, a gente salva, a gente direita, a gente fazendo o trabalho do Evangelho, motivado pela razão certa e correta. Veja o que ele vai dizer. No versículo 10 do capítulo 3, ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Eu tenho ensinado você, e você tem seguido de perto o meu ensino. Mas não somente o meu ensino, Timóteo, eu não sou teórico. O meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Louvado seja Deus por isso. Porque se uma geração ela não tem referência, ela morre. Se a nossa geração não deixar um legado de fé para as futuras gerações, o Evangelho morre. E eu quero chamar a sua atenção aqui, porque Paulo está dizendo: Timóteo, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas nesses tempos difíceis, olhe para aquelas pessoas que estão fazendo a coisa correta. Olha para os líderes que Deus levantou, para as pessoas que Deus levantou. Estude a vida desses homens, estude a biografia desses homens. Veja que Deus mantém um remanescente fiel. Deus jamais deixará a sua igreja sem uma liderança piedosa, sem uma liderança crente. Meus amados irmãos,
O grande discurso do mundo contra o Evangelho é justamente por causa das falsas lideranças. Há muita gente que está machucada, ferida, em nome de Deus, em nome do Evangelho, por causa dos falsos líderes, dos falsos pastores, das falsas igrejas, dos comerciantes da fé. E quando eu estou colocando isso, eu não estou me colocando aqui como referência. Eu estou me colocando humildemente na condição de Timóteo, dizendo, eu preciso olhar para quem presta na igreja, para quem trabalha na igreja, para quem sofre pelo Evangelho, para quem faz a obra de Deus com amor, com zelo, com consagração. Eu preciso olhar para os heróis da fé. Irmãos, uma sociedade, inclusive a igreja, ela não vive sem a figura do herói. Nós precisamos dos heróis, das referências. Por isso que quando o autor aos Hebreus, ele vai colocar lá que nós temos tão grande nuvem de multidão ao nosso redor, são os nossos irmãos que já completaram a maratona da fé, já estão sentadas no estádio, observando a nossa caminhada. E Paulo então, para encorajar aqueles irmãos a perseverar na fé, ele coloca lá no capítulo 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé. E eles são heróis não por aquilo que eles fizeram e foram do ponto de vista humano. Eles são heróis da fé. E a expressão pela fé, pela fé, pela fé aparece 35 vezes no capítulo 11 de Romanos. Ele diz, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas olha também para a galeria dos heróis da fé. Tá certo, gente? Tá certo ou não? Estou me esforçando, mas vocês dão ajuda. Como sobreviver, ou como sobreviveremos como igreja nos tempos difíceis? Qual a primeira coisa? Sabendo que o Evangelho que nós temos, vale a pena sofrer por ele. Segundo, vamos olhar para os líderes piedosos, para a liderança piedosa. Terceiro lugar, terceira estratégia que nós temos para sobreviver, está no versículo 14 do capítulo 3. O que diz aí? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Como é que nós vamos sobreviver? Permanecendo nos fundamentos da fé. Permanecendo naquilo que nós aprendemos, principalmente dos nossos pais. Porque a fé se aprende em casa. Paulo diz, não entre em novidades, não entre em discussões, não invente a roda, Timóteo. Permanece naquilo que aprendeste. Não abra mão da sã doutrina, meu irmão. Não abra mão da inspiração das Escrituras, da autoridade das Escrituras. Não abra mão dos conceitos bíblicos a respeito de Deus, da Trindade, dos eternos decretos de Deus, da criação, da aliança da graça. Não abra mão da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Não abra mão das doutrinas essenciais da fé que reúnem a obra do Espírito Santo, aplicando em nós a salvação de Deus, começando pela regeneração, passando pela conversão, a união com Cristo, a justificação pela fé, a santidade, a glorificação. Não abra mão, permaneça, Timóteo, permaneça. Se você observar, e a história vai se repetindo, todas as vezes
que igrejas, que denominações, que famílias se afastaram da simplicidade do Evangelho. Essas pessoas se perderam. Se perderam. Eu me lembro que quando nós começamos o trabalho, há 26 anos atrás, de revitalização da igreja de Pinheiros, nós tivemos que pagar o preço para não abrir mão desse princípio. Havia um grupo na igreja que queria uma igreja diferente, uma igreja pós-moderna, uma igreja que não falasse de pecado, uma igreja sem santidade, onde os presbíteros poderiam deixar os seus filhos dormirem com a namorada dentro de casa. A casa da luz vermelha mudou agora. Tive que lutar, vamos acabar com a escola dominical. Escola dominical não. Escola dominical é o pulmão da igreja. Pastor Arival, o senhor está muito... O senhor tem que usar umas roupas, tirar paletó e gravata. Vai para a academia, faz uma tatuagem. Vê aí, vê na internet o que é que tem. Uns caras chamados de pastores com 4 milhões, 5 milhões, ganhando tubos, rios de dinheiro, só falando besteira. Nada de Bíblia, nada de Evangelho, nada de pecado, arrependimento, de graça, de salvação. Só conversa fiada. Só conversa fiada. Nós não podemos nos afastar, irmãos. Nós somos crente raiz. Pé de boi, nós somos morões no curral de Deus. Sabe dos morões? Aqueles que sustentam, que seguram o cercado. Que o boi pode bater, mas o morão fica de pé. Temos que ter firmeza. Permanece, Timóteo, naquilo que aprendeste. E o que ele aprendeu? Veja lá, irmãos, no capítulo 1 de 2 Timóteo, no versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Fé na igreja é fé com fingimento. Você, quando vem para cá, você pega a capa de anjo, põe a auréola, 2 asas, senta aqui, você olha, eu olho para vocês, estou no meio de anjos. Agora, como é você em casa? Como é você dentro de casa? É ali que a fé, ela é aprendida, ela é transmitida sem o quê? Fingimento. Não dá para esconder. Eu gostei de Mateus, meu filho, ele está ali. Um dia ele disse para mim: pai, o senhor é doido, mas é crente. Eu falei, foi o maior elogio que eu pude receber de um filho. Porque os doidos não errarão o caminho, os doidos já estão no céu. Então eu já estou na bênção. Fé sem fingimento, irmãos. Nós temos que investir nas famílias da igreja. Você que é pai, que é mãe, você tem que entender que a fé se aprende, se ensina em casa. Não é a igreja que vai segurar seus filhos no Evangelho. Quem vai segurar os seus filhos no Evangelho é Deus, que vai operar uma conversão no coração dos seus filhos através do testemunho de vocês. De vocês. Paulo diz então, permanece. Porque não basta apenas saber, não apenas, mas ele disse também de quem o aprendeste. Ah, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque se a gente aprende a fé dentro de casa, essa fé ela é vista. E eu me lembro, eu era criança, todos os dias às 6 horas da tarde, a minha avó entrava no quarto,
fechava aquela porta e orava por todos nós. Todos os dias. Todos os dias. Poderia ter qualquer, ela parava tudo e ajoelhava lá e orava. Depois eu vi meu pai fazendo a mesma coisa. Ele não fazia absolutamente nada no dia, sem antes fazer o seu momento devocional. E meu pai era ecumênico, porque ele lia adventista, católico, misturava com as revistas que eu mandava para ele. É uma benção. Outro dia lá ele estava assistindo um padre pregando na televisão. Eu falei, meu pai, isso é da igreja católica? Não, mas ele está pregando a Bíblia, ele prega direitinho. O testemunho dos seus pais dentro de casa, pai, mãe, tio, avô, avó, isso é que segura as novas gerações, sabia? Eu me lembro lá em Pinheiros, quando vocês reclamam aqui, a nossa igreja está muito avançada, viu? Hoje teve até palma aqui, ó. Lá em Pinheiros não podia dar bateria. Eu fui para a reunião do conselho. E teve um presbítero que disse, pastor, nós temos que botar a bateria. Porque senão não vamos segurar os jovens na igreja. Eu falei, mas o que vai segurar jovem na igreja é bateria? Não é? Mas eu falei, mas está todo mundo com bateria? Aí foi 3-3. Aí eu dei o voto Minerva. Eu falei, eu voto a favor da bateria e eu vou tomar conta do baterista. Porque o problema não é a bateria. Tem algumas igrejas aí que o baterista fica dentro, já viram? Um negócio de vidro. Só falta tampar o cara. Aí o cara falou, pastor Ival, só tem que tirar esse negócio de igreja, presbitério de Pinheiros. Tem que botar comunidade. Meu irmão, mas comunidade é igreja. Você acha que o cara vem por causa de igreja, comunidade, é nome que vai segurar? Irmãos, a nossa teologia está muito fraca. Se os nossos filhos, se as novas gerações não tiverem uma experiência de conversão, de regeneração, ninguém segura. Ninguém segura. O Bill Hybels, lá nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, começou uns modelos de igreja, uma formatação de igreja diferente, com rink, com carro pendurado, com não sei o quê, não adiantou nada. Cada vez mais as novas gerações estão se afastando do evangelho nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque está faltando família. Está faltando exemplo de casa. Fé sem fingimento. Quarto lugar. Quarta estratégia. Eu queria que você observasse o que ele vai dizer aqui. No versículo 16, ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Como sobreviver, ou como sobreviveremos desses tempos diabólicos? Agarrados com a palavra de Deus. Primeiro sabendo o que é a palavra. A palavra é inspirada por Deus, é um termo só no grego, theopneustos. A palavra foi soprada, exalada. É a palavra que sai da boca de Deus, de dentro de Deus para nós. E essa palavra, ela não é inútil, ela é o quê? Útil.
para a nossa formação, para a nossa formatação, para definir a nossa cosmovisão, a nossa leitura de mundo, a nossa compreensão do mundo. Tudo é pela essa palavra, por causa dessa palavra, ou através do ensino, da pregação dessa palavra, da obediência a essa palavra, que nós somos aperfeiçoados. A palavra nos transforma, nos muda, nos molda, segundo o caráter de Cristo. A santificação vem pela palavra. Mas não somente isso, é pela palavra de Deus que nós somos aperfeiçoados. E a palavra aperfeiçoados aí significa maduros. É pelo conhecimento dessa palavra que nós estamos preparados para toda boa obra. Nenhuma obra de Deus é feita fora da palavra. Vocês estão entendendo ou não? Se você ensina a palavra. Se você canta a palavra. Se você vive a palavra. A palavra é a nossa vida. É pela palavra que nós somos criados. É pela palavra que nós somos regenerados. A semente da palavra. É a palavra que é o alimento, o leite espiritual, que nos sustenta, que nos dá vida. E nós fazemos a obra de Deus pelo poder da palavra, pela autoridade da palavra. Então, irmãos, não precisa de dançarina, nem de circo. Nós só precisamos da Bíblia. E eu gosto, porque Bíblia é com inário. Crente raiz só precisa disso. Crente mais abestalhado assim como eu, é só a Bíblia e o inário. Aí você canta o hino, ora, lê a Bíblia. Obedece a Bíblia. Crê na Bíblia, vive a Bíblia. Canta, é só isso. Precisa de mais? A vida é um sopro. E a palavra foi soprada por Deus para que nós tenhamos vida. Deus diz que a sua palavra não voltará para si mesmo vazia, mas fará aquilo que lhe apraz. A palavra é poderosa. Então, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Fora de tempo, dentro do tempo, não tem problema, prega a palavra. A palavra não sai de moda, irmãos. O que sai de moda e entra na moda são os pecados. Certo? Tem os pecados da moda. Pecado da moda. Falando nisso, uma irmã perguntou para mim, semana retrasada, pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu falei, não, minha irmã. Mas a senhora não está mais na idade de fazer isso. Essa minha franqueza me atrapalha às vezes, viu? Já pensou uma rosa aqui, nesse braço, cheia de pelanca? Vai ficar uma rosa nem murcha, né? E olha, é impressionante como está todo mundo fazendo tatuagem. Se nós formos abrir alguma coisa agora aqui na igreja, vai ser uma empresa de tatuagem. Tatuagens evangélicas. Certo? Porque é todo mundo. Vai andar na praia, todo mundo, e os jovens, o corpo todo, negócio. Você acha que se Deus, quando fez a gente, não fez logo com tatuagem? Hein? Mas vamos lá. Só para... Pior coisa do mundo é ir para a praia e ter que passar aquele negócio. Como é o nome do negócio? Protetor solar. Tem que passar todo dia.
50. O do nariz é um, das costas é outro. Rico não. Rico é spray. Pobre, sabe o que pobre faz? Filé à milanesa. Pobre dá um mergulho, sai, rola na areia, aí ele fica todo... Você sabe o que pobre gosta? De se enterrar na praia. Você chega, pobre vai deitar, aí vai, bota, senhor, pola. É verdade ou não é? Eu percebo as coisas. Mas o nosso assunto aqui não é esse. Qual é o assunto? Como a igreja vai sobreviver aos tempos difíceis. Entendendo que esse evangelho que nós temos é o grande tesouro pelo qual vale a pena sofrer. Segundo, nós temos que nos inspirar nos heróis da fé, olhar para as lideranças piedosas, para os pastores, para os presbíteros, para as mulheres, para os jovens, que são pessoas de Deus, que estão sendo usadas por Deus para fazer a obra dele. Olha para essa turma. Quarta coisa, permanece no caminho antigo, permanece na palavra, permanece na simplicidade do evangelho, na Bíblia, na oração, certo? No louvor, é isso aqui. E por fim, prega a palavra, ensina a palavra de Deus, e nós vamos vencer tudo. Amém?